Tessalonicenses, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Está repetindo? Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Essa palavra que Deus revelou ao meu coração é sobre a ira de Deus sobre os que vivem em rebeldia contra Deus. Aqui a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo ele tem uma revelação de Cristo, porque nós não pregamos sem a revelação de Cristo. Nós só conseguimos pregar com a revelação de Cristo. Porque você pode subir ao altar com técnica, você pode subir ao altar com aquilo que você aprendeu, mas a pregação de verdade é a pregação na revelação de Cristo. E Paulo, ele teve, apóstolo Paulo, uma revelação. Ele disse que Deus virá como labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo será pregado a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. E a condenação é essa, que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O Evangelho será pregado a todos os cantos da terra. Então virá o fim. Não importa a maneira que o Evangelho está sendo pregado. O importante é a palavra da verdade está chegando. O importante é a verdadeira doutrina do arrependimento está chegando aos corações. A obra é dentro e fora. Quem crê da glória a Deus? A ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que conhecem a palavra, mas não a praticam. São aqueles que estão em rebeldia contra Deus. Porque todo pecado confessado, ele é perdoado. Agora, quando eu vivo praticando, com a insinceridade do meu coração, vivo praticando, aquilo me condena. Aquilo me faz tornar em rebeldia contra Deus. São as pessoas que não querem mudança.
são as pessoas que não aceitam arrependimento. Errar não te faz ficar em rebeldia contra Deus. Porque Deus, ele sonda as intenções do coração. O inimigo virá contra ti para tentar te acusar. O inimigo virá contra ti, como está escrito em Gálatas 3,10, todo aquele que está debaixo das obras que a lei condena, esse está em maldição. O inimigo, conhecendo essa palavra, ele virá contra ti para tentar te colocar sobre maldição. Mas o mesmo Deus que, aleluia, glória a Deus, tirou do lamaçal do pecado, é o mesmo Deus que transforma a maldição em bênção. Presta atenção na mensagem. Para de olhar para o microfone, para de olhar para o som, para de olhar para a Bíblia, para de olhar para o pregador aqui agora, foca aqui agora na palavra de Deus. O mesmo Deus que tira o teu nome do lamaçal do pecado, é o mesmo Deus que vai te exaltar. Porque Deus sonda as intenções do coração, e quando Ele vê que você está em sinceridade e você apresenta em oração, Deus entra na sua causa. Então Deus, ele virá com fogo para destruir toda a terra. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Deus destruirá a terra com fogo, e se você não crer no Evangelho, não se arrepender, Deus destruirá você. A tua carne queimará no lago de fogo e enxofre. Por isso é necessário que você venha se arrepender e que você venha sair da rebeldia contra Deus, porque Deus é justiça, Deus é justiceiro e Ele é vingança também. Ele toma vingança contra os inimigos do povo dele, contra aqueles que estão em rebeldia, contra aqueles que não obedecem o Evangelho. Jesus está voltando com ira, com espada na sua boca, para reger, aleluia, um cetro de ferro, para reger as nações, e a ira de Deus virá sobre todas as nações que não ouvem a palavra de Deus. Tiago 4,4, todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você é amigo deste mundo, você é inimigo de Deus. Todo aquele que não tem Jesus, não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Aleluia, glória a Deus. É tempo de você se arrepender. E ele disse: já não vos chamo de servo, vos chamo de amigo, de filho. Deus santo e poder, glória, porque todo aquele que nascer da água e do Espírito torna-se filho de Deus. O inverno me complica um pouco, mas Deus está no controle. É tempo de se arrepender. É tempo de você sair da rebeldia. O que é a rebeldia? É você deixar de fazer mal ao próximo. É você deixar de cobiçar o que é do próximo. Limpai o coração e limpai as mãos. Limpai as mãos quer dizer, larga aquilo que não é seu. Porque o mandamento não mudou. O mandamento continua o mesmo desde o princípio. Guarda os mandamentos para entrares na vida. Eis a diferença de quem está na bênção e quem está na maldição. Em Deuteronômio capítulo 28 vai dizer a diferença de quem está na bênção e a diferença de quem está na maldição.
A pessoa que está na maldição, ela não consegue ser feliz. A pessoa que está na bênção, tudo que ela faz, até flor no deserto, em terra seca, nasce quando ela coloca a mão, porque está na bênção. Tudo que coloca a mão prospera, porque está na bênção. O lugar pode ser improvável, mas vai gerar, porque está na bênção. Agora a igreja de Laodiceia era rica, tinha um povo, mas não estava na bênção. Porque não é Deus que leva o povo para a igreja. Procuraram mestre como cobichões nos ouvidos para querer ouvir aquilo que agrada a eles. Deus santo e poder e glória, porque, meus amados, nos últimos tempos as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Aleluia, glória a Deus. Mas eu venho aqui falar para você pela revelação de Jesus Cristo que é necessário você arrepender e aceitar a doutrina de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus santo e poder e glória. Jesus, ele não te leva para a igreja. Jesus, ele não vai te buscar com carruagem de fogo, com carro de fogo. Isso é falso. Onde está na Bíblia isso aí? Jesus buscou Elias com carro de fogo para o céu. Mas Jesus não busca ninguém para ir para a igreja, porque ele exigirá da tua fé. Elias ali já tinha vencido na fé. Você não tem que procurar uma igreja que está lotada. Você não tem que procurar uma igreja bonita. Você tem que procurar uma igreja que tem Jesus Cristo de Nazaré, que tem a presença, que tem a palavra. É essa igreja que você tem que buscar. Ele disse: buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Haja cura, haja restauração, haja libertação no teu lar em nome de Jesus. E Pedro, na revelação de Cristo, ele vai dizer ali em 1 Pedro que o mundo acabará em fogo. No tempo de Noé foi em água. No tempo de Ló, Deus derramou fogo e enxofre do céu. Derramou fogo. E acabará em fogo novamente essa terra. Tudo que você tem a preço acaba em fogo após o milênio. Porque a humanidade pecará novamente. Pecará novamente. E ali Satanás será solto para atormentar as nações. Satanás será solto para atormentar as nações. Porque Satanás só atormenta quem vive em pecado. Quem está na rocha, ele tenta. Mas ele não consegue furar a fortaleza. Ele não consegue atrapalhar os planos. Ele não consegue impedir a obra de Deus de acontecer na tua vida, porque Jesus é mais. Antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá na sua vida? Quem impedirá de acontecer na sua vida? Se Deus está na frente, se Deus está no controle, se Deus é o teu ajudador. Ele disse: não temas, porque eu sou o teu ajudador, eu estou contigo.
Ele plasuriande cala plasherreme de comanassa la plasuriande le basuriande calabaio. Deus te ajuda. Você está esperando a ajuda do homem. Quem está com ele? Quem está com ela? Quem está com ele é o céu. Quem está com ela é o céu. Quem estava com Eliseu e Jazi é o céu. Jazi, você abre os olhos, meu moço. Abre os olhos do meu moço, Senhor. E havia carros e cavaleiros de fogo. Eu quero profetizar onde tem um demônio escondido aí. Na vida dessa pessoa, sai daí agora. Casa rebelde, sai daí agora. Todos os demônios. Todos os demônios, saiam daí agora. Você que está escondido aí, vai queimando agora, Jesus. Queima agora todos os demônios. Saia em nome de Jesus, todos os demônios escondidos aí. Em nome de Jesus Cristo. Vai queimando agora. Todos os demônios caem por terra agora. Em nome de Jesus. Tudo possa que ele fortalece. Saiam daí em nome de Jesus. Deus Santo, poder e glória. Deus é teu ajudador. Então você tem que confiar em Deus. Quem confia em Deus não tem medo do homem, do exército. Davi disse, ainda que subir 10 milhares contra mim, eu não temerei. Por quê? Porque Davi sabia que o ajudador dele era Deus. Davi sabia os segredos de vencer. Davi sabia que ele ia vencer, era na busca ao Senhor. Porque essa é a geração que busca continuamente a face do Senhor. É na busca. Aumentou a peleja, aumenta a busca. Que faz eles voar. Porque aqueles que esperam no Senhor voarão como as águias. Darão altos voos. Porque os jovens correm, se cansam, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como a águia. O corvo, ele começa, essa já é bem conhecida. O corvo começa a incomodar a águia. A águia vai subindo. Começa a subir de nível, na humildade, dando glória para Deus. E teus inimigos não aguentarão a altitude. Comece a subir no monte. Comece a buscar. Para subir tem que descer. Esse é um mistério para subir, como a águia. Tem que descer. Enquanto você desce a casa do olheiro, que é a casa onde Jesus está. Enquanto você desce a casa do olheiro, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali estarei presente. Enquanto você desce no joelho, você está subindo como águia. Enquanto você vai com o rosto no pó, você está subindo como águia. Enquanto você se humilha para adorar o Senhor, você está subindo como águia e os teus inimigos perecerão. Ficarão envergonhados e confundidos todos aqueles que se irritarem contra ti, tornar-se-ão a nada como quem não é nada. Deus tem vitória.
Deus tem vitória para a tua casa. Deus é teu ajudador. Estou me oprimindo aqui. Vai para a busca. Ninguém me ajuda. Vai para a busca. O salmista disse, já está aqui. O que me pode fazer? Dá-me auxílio. Perdão. Dá-me auxílio na angústia, Senhor. Porque em vão é o socorro do homem. Dá-me auxílio na angústia. Porque em vão é o socorro do homem. Tem gente que fala, o homem me ajudou. Passou aqui e fez vista grossa. Nunca ninguém me ajudou, nunca ninguém me deu uma oportunidade. Deus te dá oportunidade hoje. E é Jesus Cristo de Nazaré a porta. A porta é Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. E aquele que entrar, salvar-se-á. Está repetido. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar, salvar-se-á. Qual o seu problema? Agora, luta você vai ter. Tribulações você vai ter. Mas não vão prevalecer contra a sua vida, porque o poderoso de Jacó está contigo. Quem é o homem? O homem é mais rápido. O homem pode ser rápido. O homem pode ter um aparato em sua volta. Mas Deus ainda assim é mais rápido que o homem. Com todo o aparato. Deus, ele te ensina e instrui acerca do que você há de fazer. E se você pediu em oração, sabedoria, direção, Deus falará no seu coração, te dará inspiração. A resposta vem ao coração, a alegria do coração. Tem relacionamentos, vidas sentimentais, que a tua carne, o teu coração é enganoso. Mas a tua consciência, o teu íntimo, o teu interior diz, não é de Deus. Mas a tua carne, o teu coração enganoso, quer ir à frente. Agora, quando é de Deus, você apresentou em oração, Deus, ele te dá a resposta na alegria do seu coração. Porque o efetuar vem de Deus, o querer vem de Deus. Desde que você esteja em Deus. Deus te deu a lei, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Deus te deu alegria no coração aí, vai. Deus não testificou na resposta, na alegria do coração, não vai. Você orou, apresentou. Deus não te deu inspiração, não vai. Então é necessário que venhamos sair da rebeldia. Que o mundo venha sair da rebeldia contra Deus. Porque muitas pessoas pensam que estão agradando a Deus, que são filhos de Deus, mas estão em rebeldia. E pelos seus frutos os conhecereis. Quer ver se você está com Deus de verdade? Olha pelos seus frutos. Quer ver quem é pastor de verdade? Olha pelas atitudes, os frutos. Quando vai conversar com as pessoas. Pelos frutos os conhecereis. Quer ver se seu Deus é Deus de verdade? Olha pelo fruto que Ele manda você fazer. Aí você vai ver se seu Deus é Deus de verdade. Pelos frutos os conhecereis. Até nós não precisamos ser cristãos ou ler a Bíblia
para saber o que é certo e o que é errado. Eu leio a Bíblia porque a Bíblia me alimenta e ela me desperta acerca da santificação. Porque santificação é aquilo que você já sabe que é errado. Você já nasce com a consciência de Deus. E você já sabe o que é errado. Então ele diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Santidade, o juízo de Deus já está estabelecido. Deus domina, sempre dominou. O que você precisa agora para sair da rebeldia é ser despertado pela palavra, pelo poder de Deus, pela graça. Quem quer glória a Deus? Você precisa ser despertado para sair da rebeldia. Caso contrário, se hoje pedisse, para que será? Então nós que estamos em Cristo, nós não tememos mais a morte. Você pode até temer o jeito que você vai morrer. Mas aquele que está em Cristo, ele não teme a morte. Ele pode até temer o jeito. Não quero morrer assim, não quero morrer desse jeito. Mas ele não teme a morte. Porque tem acidentes, tem fatalidades. Que é complicado. É difícil. Mas o cristão que está debaixo da presença, ele sabe que se morrer, ele está salvo. Ele tem a certeza que Deus é bom. Ele tem a certeza da salvação. E ele tem certeza de que Deus preparou algo melhor. Que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Presta atenção na mensagem. O diabo quer tirar a tua atenção da mensagem. Então, Paulo disse assim, viver é Cristo. Você quer viver aqui na terra? É totalmente ao contrário do que falaram para você. Que viver é baladas, que viver é bebedices, que viver é a Babilônia, que é a prostituição, que é a prática da fornicação. Isso não é viver. Viver é conhecer. Em Romanos 12:2, transformai a vossa mente e não vos conformeis com o pecado. Isso é viver. Para que vocês venham descobrir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso é viver. Você pode se derramar nos seus deleites. Você pode se derramar nos seus prazeres. E você não vai conseguir viver. Você pode dar ao seu coração tudo aquilo que o seu coração tem desejo e você não vai conseguir viver sem Cristo. Não vai. Mesmo com Cristo, porque viver amando os prazeres não é viver. Aquele que vive nos deleites diz está vivo, está morto. E aquele que ama os prazeres se empobrecerá. Quem crê na glória a Deus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Toda pessoa que ama os prazeres, ela não consegue vencer na vida. Todas as pessoas que amam os deleites, as bebedices,
as rebeldias, não consegue vencer na vida, não adianta. É dar murro em ponta de faca. Não vai prosperar, não vai vencer. Todo aquele que vive amando os prazeres dessa vida, escolhe uma vida de rebeldia contra Deus. Não adianta. Eu faço, eu aconteço, eu sou inteligente. Não faz nada. Vai acontecer com você o que aconteceu, a profecia de Obadias. Ainda que te eleve teu ninho como a águia, de lá de cima eu te derribarei. Então você tem que crescer em Deus, prosperar em Deus. Necessário que vá se crescendo, mas em Deus, em Cristo. Quem está entendendo? Estou ensinando. Então o inferno está preparado para todos aqueles que vivem em rebeldia contra Deus. E o castigo, os açoites, é para as costas dos tolos. Por quê? Porque eles vivem em rebeldia. Então, tem gente que vai, eu vou prosperar prejudicando o próximo. Eu vou prosperar na impiedade. Eu vou prosperar oprimindo as pessoas. Não vai. Deus, ele puxará o seu tapete. Porque há um juiz, há um legislador, há um Deus que ele é vingador, fiel e verdadeiro, e peleja com justiça. Quem quer trabalhar a Deus? Deus é justiça. Por isso que toda injustiça que você faz, você pagará. Não tem isso, ninguém viu. Mas Deus viu. Os seus olhos são como chamas de fogo. E ele virá como labareda de fogo para todos aqueles que não conhecem a Deus e para aqueles que não obedecem o Evangelho. Talvez você já ouviu o Evangelho, mas não quis conhecer a Deus, não quer. Não quero conhecer a Deus, não quero conhecer a presença, ouvi a palavra e não gostei, então ele virá também para você. Só que ele não virá com misericórdia, não. Não virá com graça, não. Época de graça e misericórdia, de perdão, de amor, é agora. Se você se arrepender, Deus te ama e te abraça e te exalta. Mas se você continuar na rebeldia, como esclarecedor, só tu suportarás. Quem crê, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Deus Santo, poder e glória. Tem muita gente que está na igreja, está em rebeldia. Está em revolta contra Deus. Acostumou com a religião. Mas não vivem mais a obediência. São murmuradores, detratores. E não tem jeito. Com Deus é obedecer ou obedecer. Não tem conversa com Deus, pirraça. Eu sou o filho queridinho, eu sou ungido, não tem isso não. Não tem conversa, não tem barganha com Deus. Eu vou levar Deus no papo. Não vai. Não faço mais a obra se o Senhor me der. Não tem isso. Não vai fazer, não? Toma aqui. Tiro todas as suas forças. Te levo para o hospital. Não tem pirraça com Deus.
Quer vitória? Tem que obedecer. Esperar não está na inércia, não. Esperar é você orar. Esperar é você ter uma palavra, uma direção e uma inspiração. Aí você espera. Você espera pela inspiração. Você ora, espera a palavra. Depois que teve a palavra, virá a inspiração no coração. Então, esperarei no Senhor. Não esperar lá, 50 anos estou esperando. Não, esperar em Deus é você orar e esperar pela sua palavra. Davi, o exército, orava. E os profetas esperavam pela palavra, para dar a palavra ao rei. Eles não iam para a batalha sem a palavra de Deus. Você não pode encarar esse desafio sem a palavra de Deus. Então você ora, você espera. A palavra de Deus virá no teu coração e te dará inspiração, glória a Deus, e você vai certo da vitória. Porque eu tenho a palavra daquele que não mente, daquele que vai à frente para quebrar as correntes, endireitar os caminhos tortuosos, quebrar as portas de bronze, abrir um caminho para eu passar, porque eu tenho a palavra dele. Eu orei, ele me deu a palavra e meu coração encheu de alegria e agora eu posso ir como Moisés foi, o Senhor à frente de nós. A palavra à frente de nós. E Deus é Deus de palavra. Quem crê a Deus? Voltar e dizer, eu não estou sem ânsia. Para essa palavra desaparecer. Não estou sem ânsia para esse povo esquecer de Jesus e essa palavra virar pelo menos uma peça de museu. Desapareceu. Voltar desapareceu. Morreu. Sumiu. A palavra de Deus continua libertando vidas. A palavra de Deus continua sendo o livro mais vendido em todo o mundo, porque é poder de Deus. É verdade. O que é mentira não prevalece. O que é mentira não tem força para viver tanto tempo. Mas o que é verdade, aleluia, prevalece. Você viu mesmo? É verdade? Poxa, eu vou comprar então. Ele disse para Jeremias, eu velo pela minha palavra para que ela venha se cumprir. Teu santo poder e glória. Então toda nação que dê ouvidos à palavra de Deus prostrará. E toda nação que não der ouvido, virá o furor do Senhor. Lê Miqueias capítulo 5, texto. Toda nação que não der ouvidos à palavra de Deus, está em rebeldia. E virá o furor de Deus contra a nação. Então eu já não vivo mais debaixo do aio. Se eu já confessei o meu pecado e abandonei meu pecado e não quero mais praticar esse pecado, Jesus então me perdoa. Por isso que está escrito em Romanos 8:28, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Uma condenação. Homens podem tentar, o diabo pode tentar, mas você agora vive em espírito. Não está debaixo da lei, engessado na lei, porque agora você nasceu de novo e ninguém pode te condenar. Quem atentará acusação contra os escolhidos, se é Deus que os justifica, que Deus que justifica eles. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Já pode tentar te tirar da graça da verdade, não vai conseguir não, meu amigo. Porque Deus é por você. Você não está engessado mais na lei. Você está agora com o teu coração em chamas, em fazer a vontade de Deus. Por isso a palavra te revigora, a palavra alimenta a chama do Espírito dentro de você. Ele diz em Tessalonicenses: não deixais a chama do Espírito Santo apagar na sua vida. Glória a Jesus. Está escrito não esse nome. O Pai deu todo o nome pôs abaixo de Jesus. É muita vitória. Não tem outro nome que você pode usar mais do que Jesus. Quem está entendendo? Se você usar outro nome a mais do que Jesus, perdão, outro nome a mais que Jesus, você está em rebeldia. Eu uso outro nome que não está na Bíblia, pastor Bruno. Está em rebeldia. Está escrito o nome desse nome. O próprio Pai permite que você use mais o nome de Jesus do que o dele. Não só permite, você deve usar mais o nome de Jesus. Olha que honra, Jesus. Ele tem todo o poder que tem o Pai. Porém, ele disse: o Pai é maior que eu. Porque eu estou à destra do Pai. E tem coisa que o Pai sabe que eu não sei. Mas eu também tenho todo o poder, porque o Pai me deu. Então, naquele grande dia que Deus virá, nem o Filho, nem os anjos, nem nós sabemos, somente o Pai que está nos céus. Aí eu uso outro nome. Eu uso o Senhor dos Exércitos mais do que Jesus. Não pode. Porque o demônio não vai sair em nome do Senhor dos Exércitos. O demônio vai sair em nome de Jeová. O demônio não vai sair em nome de Deus. O Pai estabeleceu que os demônios só sairão em nome de Jesus Cristo. Foi ele, o próprio Deus Todo-Poderoso, que estabeleceu. Está assim, todo nome esse nome. Então, se você tem outro nome, você usa mais, hein? Você está em rebeldia. E ele virá contra você como labareda de fogo. É tempo de você se arrepender e crer no Evangelho para que você esteja sobre a salvação. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.